irmãos, graças e paz. E ao nosso sonoplasta, um pouquinho mais de som, que eu vou falar isso, muito obrigado. Vou precisar falar um pouco mais baixo devido à garganta, não é? Então vou fazer pouca força para falar, vou deixar o som falar por si, né? Porque a garganta não está muito boa, mas a gente não pode parar, né? Essa é a missão que Deus nos confiou, e desde ontem que eu estava preocupado, meu Deus, o que é que eu vou falar? Que eu esteja bom, Senhor, para falar amanhã no nosso culto de domingo. A importância de nós a cada dia aprendermos, não é? E como nós estamos em um período difícil, podemos dizer, porque a cada dia que se passa, a volta de Jesus Cristo se aproxima. E nós precisamos estar prontos para a volta do nosso Mestre. E enquanto isso não sucede, nós precisamos estar atentos e não desfalecermos na nossa fé. Não nos desviarmos. E Satanás ele tem trabalhado para fazer com que nós paremos na jornada. E dentro desse contexto, existe uma batalha sendo travada. E a maior batalha que está sendo travada nesse exato momento é dentro de você. E é a mais difícil de você vencer. Por quê? Porque você dorme com ela e acorda com ela, sai com ela e chega com ela. É uma luta constante. E diante disso, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E se vocês prestam atenção, hoje mais ainda, a fim de que vocês se tornem cristãos fortes, não fortalecidos apenas, mas fortes. Como diz a palavra, Paulo nos ensina na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, firmes para o dia mau. E quando é o dia mau? Todo dia é o dia mau. E somente Deus nos livra e nos capacita a vencer o dia mau. Não é? Então, diante disso, na segunda carta escrita por Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo é o 10, o versículo é o 3 até o versículo 6, que nos diz assim: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Amém. Então, o assunto de hoje é o que pensar. O que pensar e o que fazer com os pensamentos. Os pensamentos, eles não surgem de forma aleatória.
Os pensamentos se formam de duas maneiras. Eles surgem pelos nossos sentidos. Os pensamentos. Observe que eu estou falando dos pensamentos. Eu não estou falando do entendimento. Vamos chegar lá ainda. Então, os pensamentos surgem através dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar. São esses sentidos que nos faz compreender e entender o que está acontecendo à nossa volta. E na medida que os nossos sentidos estão em ação, os pensamentos eles são produzidos. Mas os pensamentos não quer dizer que por eles estarem sendo produzidos por aquilo que já está em nós, que são os nossos sentidos, significa dizer que eles estão corretos. Por isso, eu preciso processar o meu pensamento para que eu consiga chegar a um entendimento daquilo que eu estou pensando. Porque nem tudo que eu penso é de fato o que está acontecendo. Amém? Amém. Então, você, nós somos bombardeados constantemente por pensamentos ruins. O que você faz com esses pensamentos ruins? Como estes pensamentos podem interferir na sua vida? Existe uma guerra sendo travada em nossa mente diariamente. E nos dias atuais, mais ainda com a velocidade e a facilidade de informações que vêm através das redes sociais. Ou seja, nós temos uma avalanche, uma quantidade enorme de informações que antigamente não tínhamos. Hoje nós temos a imprensa que divulga, nós temos as redes sociais que também divulga e informa, não é? E temos as mensagens rápidas que a gente recebe. Acontece um fato no outro lado do planeta, em segundos, aqui no outro lado, no Brasil, nós estamos sabendo o que está acontecendo. Então, a informação está extremamente rápida. Não é? O mundo ele sabe do que acontece em questão de segundos, coisa bem diferente da antiguidade. Hoje, uma criança mais ou menos do tamanho de Pedrinho ou do tamanho de Nicolas, ele tem mais informação do que o imperador romano durante um ano. Uma criança hoje tem mais informação do que o imperador romano tinha em um ano. Para você ter a ideia da quantidade de informação que uma criança pode receber hoje através da internet. E essas informações, elas vão produzir pensamentos diversos, pensamentos aleatórios, e na medida que ela vai recebendo essas informações e vai produzindo pensamentos diversos e aleatórios, ela não tem uma definição exata, correta e sólida do que de fato ela está recebendo. Por isso que Paulo diz que o nosso culto a Deus, ele é um culto com entendimento. Eu preciso entender por que eu estou aqui, por que eu vim para aqui, qual o propósito de eu estar aqui reunido com um grupo de pessoas onde não tem nada, aqui não tem nada para se ver, não tem uma imagem na parede, não tem uma foto de ninguém, não existe um altar dedicado a alguma coisa ou a algum outro ser.
Não tem. Então nós adoramos a um Deus que não se vê. Glória a Deus. Mas que está presente. Glória. Então, quando às vezes as pessoas, os seres humanos, eles são aquilo que eu falei no começo, os sentidos faz a gente conhecer o que está à nossa volta. Então, como nós estamos aqui, não temos um ídolo, não temos uma imagem, não temos uma estátua, não temos nada visualmente que nos leve a adorar. Não é? Não tem foto de ninguém aqui. Ó. Então nós adoramos ao Deus vivo. O Deus que é Espírito e que importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E dentro desse contexto, nós precisamos alinhar, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, o nosso pensamento para que possamos chegar ao entendimento. Ou seja, a gente precisa peneirar o que a gente pensa para que a gente possa chegar no entendimento e esse entendimento ser um entendimento correto, exato, lúcido e lógico. É praticamente impossível hoje nos desviarmos dos maus pensamentos. É praticamente impossível. Nenhum ser vivo no planeta Terra consegue se desviar de pensamentos ruins. O que temos de ter é o antídoto para anular esses pensamentos e não deixá-los tomar conta da nossa vida. Ou seja, a gente precisa de uma medicação, de um remédio, para que esses pensamentos, ele não tome conta, não controle as nossas vidas. E o antídoto, o remédio, a medicação é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração. E quando ela está falando de coração, ela não está falando do músculo que está dentro do nosso peito e pulsa o sangue que corre pelas veias do nosso corpo. Ela está falando da mente. Está falando da nossa mente. Então, a Bíblia diz: de tudo o que se tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o escritor, o proverbista, não está falando do coração músculo que pulsa o sangue, ele está falando da mente, guardar a mente. Para quê? Para que os maus pensamentos, eles não se alinhem, para que eles não fiquem guardados dentro de nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colocando para fora, botando para fora. A mente é o nosso campo de batalha. A mente, nossa mente, é o campo de batalha, pois é na nossa mente que se travam as lutas que tomarão o controle da nossa vida. É na nossa mente. Porque vem as dúvidas, as incertezas, os medos, a insegurança, a preocupação, que vai gerando em torno de nós sequências e sequelas, consequências e sequelas. Por isso que nós temos hoje uma sociedade adoecida nas suas emoções, a falta de paciência, a falta de controle, a falta de esperança, o medo, a insegurança, o medo do amanhã, porque o amanhã não pertence nem a mim, nem a você, pertence a Deus.
E Jesus Cristo disse em sua palavra que nós devemos guardar o nosso coração a ponto de não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele faz uma analogia dizendo: vejam os pássaros do céu, que não semeiam, nem ceifam, todavia vosso Pai Celestial os sustenta. Aí ele diz: e vós valeis muito mais do que os pássaros. Porque nós temos a tendência, irmãos, eu não estou falando que é pecado, escute bem, você se programar, você se projetar, você fazer um projeto de vida. Não estou dizendo que é pecado. Mas o meu projeto, o teu projeto, ele está fadado a falhar. Ele está fadado a mudar o curso durante o trajeto. Mas o projeto de Deus, ele não falha. Oh, glória! Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos poderão ser frustrados. Glória a Deus. Muitas vezes as coisas ruins que acontecem são uma forma até de Deus dizer assim: não é da forma que você vê. Lembra que no começo, quando eu comecei, eu fiz uma pergunta: o que você faz com os pensamentos ruins? O que é que você faz com eles? Não me responde, é para você pensar. Aí vem: de um lado, nós temos a velha natureza, caída, adâmica e corrompida pelo pecado. Do outro lado, temos a nova natureza, redimida, santificada e transformada por Deus. Mas qual destas naturezas vai vencer? Ou está vencendo em você? Essa é a questão. Quem está vencendo? É a velha ou é a nova? Quem manda na sua vida? A natureza pecaminosa, caída, destituída, que foi sepultada, mas está dentro de você e ressuscita a qualquer momento. E a Bíblia diz que é a porca que tomou banho, mas que volta para a lama. É o cachorro que vomitou, mas vai comer o vômito. Basta tão somente soltar. Porque a porca, depois de lavada, se ela ficar em um lugar reservado, encarcerada ou amarrada, ela não vai para a lama. E o cachorro que vomitou, se você tirar daquele ambiente e levar para outro ambiente, ele não vai comer o vômito. Mas se você soltar ele vai. Assim é a nossa natureza caída. E que muitos desistem do caminho porque é difícil você lutar contra você mesmo. Porque tem o desejo, tem a vontade e tem o sentimento produzido pelo pecado. E aí, o que você vai fazer? Você vai alimentar a natureza caída? Ou você vai alimentar a natureza redimida, santa que está em você? Aleluia, glória a Deus. Nós não somos dignos ou merecedores da natureza santa que está em nós. Não somos merecedores, mas ela está em nós pela graça de Deus, o favor que Deus nos deu, nos dando o Espírito Santo. Oh, glória! Para que pelo Espírito Santo nós tenhamos o poder de vencer. Sem o Espírito Santo nós não venceremos
Santo que nos habilita e nos capacita a sobrepor a nossa natureza pecaminosa. Aí vem, o que fazermos para vencer? O que é que eu preciso fazer para vencer a minha natureza caída e pecaminosa? Presta bem atenção. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se existe algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aí vem, o texto começa dizendo: tudo que é verdadeiro. No grego, a palavra verdadeiro é aletes, que significa aquele que ama a verdade, que fala a verdade com sinceridade. Porque tem gente que fala a verdade, mas com mentira. Não é? Então, primeira coisa que vai ajudar a você vencer os pensamentos negativos, ruins, é valorizar tudo que é verdadeiro. Devemos ocupar a nossa mente com tudo que tem sinceridade, que vem da verdade, da palavra de Deus, e afastar toda mentira sobre nós e sobre os outros. Não aceitarmos nenhuma espécie de mentira sobre nós. Por que sobre nós? Porque quando nós, escuta bem, nós éramos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nós que outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Então, existe uma mentira que é contada sobre nós. Qual é a mentira? Que o diabo diz assim para você: você não vai conseguir ser crente. Você não pode ser crente. Você é muito pecador. Quem aqui é menos pecador? Todos somos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos somos pecadores. Agora, existem os que pecam mais e os que pecam menos. Isso é um fato. Os que lutam para errar menos e os que nem se importam. Estão nem aí. Então existe uma mentira sobre nós, que é lançada justamente através dos pensamentos ruins. Rapaz, deixa de ser crente, tu não vai conseguir. Esse negócio de crente é muito difícil. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquilo outro. Tu vai viver no meio desse povo, é um povo cheio de problemas, de dificuldade, e começa a trazer coisas que de fato são, mas não é uma realidade. Por quê? Porque em nós, a partir do momento que nós recebemos Cristo como Salvador, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de temor, mas nos deu um espírito de poder. Oh, glória a Deus! E é esse Espírito Santo de poder que nos capacita a irmos adiante, sem desistirmos.
As lutas vão surgir? Vão. Você vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai poder usar o texto sagrado e dizer: eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você vai poder usar o texto sagrado e dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai olhar e vai contemplar com os seus olhos. É o que o Salmo 91 diz. O cuidado de Deus. Então, para que você consiga vencer os pensamentos ruins, negativos, a primeira coisa, você tem que viver tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é respeitável. A palavra grega é xenos. Respeitável é xenos. Significa uma coisa augusta, venerável, honorável. E nos ensina que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo o que é honroso aos olhos de Deus. Essa é a segunda coisa. A primeira coisa, tudo que é verdadeiro. Segunda coisa, tudo que é. Terceira coisa, tudo que é justo. Do grego é dikaios. Significa reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. Quarto, tudo o que é puro. Do grego agnos. Não é agnis não, viu, irmã Agnes que mora aqui não. É agnos. Que significa puro de sensualidade, casto, recatado, sem mancha. Quer vencer? Procure ter uma vida de pureza. Procure guardar teus olhos, os teus ouvidos. Como diz o Salmo 103, verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Nossa mente é como um HD, tudo que vê, que os olhos vê, a imagem fica na mente. Daí vem a palavra grega para adultério. A palavra grega, adultério no grego é porneia. Porneia. Seus derivados porne e pornel, de onde vem a palavra pornografia. Pornografia, tudo aquilo que eu vejo e o que eu leio. Pornografia, escrito. Tudo que eu leio, tudo que eu visualizo. Aí a mente fica cheia do que não presta. Meu Deus, é tanto pensamento ruim. Você vê o que não presta. Gente que vive vendo filmes pornográficos, vendo vídeos sensuais que mandam, que está, a internet está infestada disso. Aí eu queria, mas não paro de ter pensamento ruim, pensamento negativo, pensamento pecaminoso. Claro, você alimenta a sua mente. Como é que você vai ter uma mente limpa, vendo o que não presta? Teve uma mulher na semana passada que ela mandou uma mensagem para mim lá, eu nem abri. Aí no final ela botou assim: você é difícil, você nem responde. E nem vou responder. Não vou nem abrir. Porque eu já sei o que tem ali. Mas o demônio fica: abre, vem. Aguça a curiosidade da gente. Vai lá, não vou não, capeta, vou não. Um dia eu caí nessa besteira
Uma semelhante a essa, mandou uma mensagem para mim, eu e Cleide, disse, Cleide, vem cá ver. Vestida de médica, eu quero ser sua seguidora, não sei o que. Todas as pessoas que vêm pedindo para eu seguir, eu olho antes de clicar, seguir. Eu não sigo não. Quando eu cliquei, a mulher estava pelada. Aí eu mostrei ela aqui, não foi aqui que derrota. Bloqueei na hora. Então você tem que ter esse entendimento. Pureza, mente pura. Você quer ter a mente pura, mas você só vê coisas que vai ficar gravado na sua mente, no HD. Não é? Então, primeiro, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é. Terceiro, tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Quinto, tudo que é amável. Do grego é prosphairos, que quer dizer aceitável, agradável. Ser aceitável, ser agradável e aceitar o agradável e o aceitável. Porque existe crente que está aceitando o inaceitável. Não, mas é porque é meu amigo, é minha amiga, não interessa. Pode ser sua mãe, seu pai. Se o que está fazendo ou ensinando é inaceitável, descarte. Descarte. Sexto, tudo o que é de boa fama, do grego eufemos. Ou seja, que tenha bom testemunho. Coisas que vão me ajudar a ser melhor do que eu sou. Pessoas, relacionamentos que vão me melhorar como ser humano. Não me deixar pior do que já sou. Amizades que não me ajudam a melhorar a minha vida com Deus não servem nem para mim nem para você. Não serve. Você fala, você respeita, porque cada um tem sua opinião. Você trata bem, se precisar você ajuda, mas não serve para andar com você, para estar com você. Porque você hoje é luz. E a luz vai brilhar nas trevas. Você é filho de Deus. E, para terminar esta parte, tudo o que tem virtude e louvor. Ou seja, tudo que envolve sua vida deve remeter em glória e honra para o nosso Salvador Jesus. Aí alguém pode dizer, pastor, eu fiz tudo isso já que o senhor acabou de dizer, mas continuo com pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos negativos. Não consegui. Isso prova que você é crente e está enfrentando uma batalha espiritual na sua mente. E o que fazer? A Bíblia diz em 1 de João, vamos lá. 1 de João, capítulo 3. Versículo 20. 1 de João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Observe,
Aqui está falando de que coração? A nossa mente. Então veja o que o escritor está dizendo. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso e conhece. Ou seja, Deus é maior do que você pensa. Ele sabe o que está no seu pensamento. E ele sabe que muitas vezes você pensa não porque você quer pensar, mas porque o pensamento surge. E ele surge como? Dardos inflamados do maligno. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, tendo embraçado o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo vai lançar um pensamento ruim, negativo, um pensamento desanimador, um pensamento destrutivo. Vai dizer que você não pode, que você não é, que você não consegue, mas você está embraçado com o escudo da fé. Você vai rebater e vai dizer, usando a palavra, a espada do Espírito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está comigo do que o que está contigo. Eu sou, eu não serei, eu já sou mais que vencedor por aquele que me amou, Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então o inimigo vai trabalhar, ele vai lançar para paralisar você. Lembra que no começo nós falamos? Os pensamentos ruins. O que eu vou fazer com eles? Você vai tirar proveito. Você vai aprender com a situação. Você está em guerra. É uma batalha. Satanás luta para que a tua alma, para que a tua vida vá para o inferno. E Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu a vitória para que nós alcancemos a eternidade com Ele. Oh, glória! O apóstolo Judas, coladinho lá com o livro do Apocalipse. Judas, versículo 3. Vê Judas, versículo 3. Diz assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus, pelo Espírito Santo, gerou em você fé. Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Gerou em você fé. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor da fé. Você recebeu fé na ação do Espírito Santo no momento que você ouviu a palavra de Deus. E na medida que você recebeu a fé e creu, você recebeu salvação. Salvação em Cristo. E essa salvação que você recebeu, Satanás vai trabalhar para tirar de você. Eu sempre escuto alguém dizer assim: ninguém perde a salvação. Que eu não quero citar aqui os pregadores que ensinam isso, não. Nem a denominação que ensina sobre isso. Se a Bíblia fala que a gente precisa batalhar pela fé, para estar de pé, para permanecer firme. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17 e 19, que o julgamento começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, onde aparecerá o ímpio e o incrédulo? Começa por nós. Então eu não posso, irmãos, dizer a você que uma vez você é salvo para sempre, porque isso não é bíblico.
Há quem diga que é. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nós optamos pelo caminho, mas durante o trajeto desse caminho vai ter os psios de Satanás para você parar. Os pensamentos que vão ser introduzidos na tua mente nas batalhas que tu vai lutar, para que você arreie as armas e desista. É muito difícil, eu não aguento mais lutar. Olha, e você que disse assim: eu estou lutando sozinha. Ou você não disse isso? Aí Deus te diz: não estás lutando sozinho. Oh, glória! Louvado seja Deus. Eu estou lutando com você. Aleluia, Deus. Aleluia. No versículo 20 até o 22 do mesmo livro de Judas, Judas diz assim, ó: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, olha, santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, no medo, na insegurança. Se apiedai-vos desse. O que acontece, irmãos? Gente que está na dúvida: será? Escuta! Será que eu estou aqui? Aqui é o lugar certo para mim? Será que eu estou no lugar certo? Você saberá. Me diga uma coisa. Pense para você mesmo. Qual é a maior prova da ressurreição de Jesus? É o túmulo vazio? É o muro das lamentações? É a existência do povo judeu? Não. É a descida do Espírito Santo. Oh, glória! Porque quando o Consolador vier, ele não falará de si mesmo, mas ele testificará de mim. Porque habitará em vós e estará convosco. João diz 2:20: vós tendes a unção do Espírito Santo e entendeis de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. A maioria dos nossos pensamentos são produzidos através dos nossos sentidos, e existem pensamentos persistentes e opressores que trabalham para fazer-nos desistir. Tiago capítulo 4, verso 7, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios. Olha, escuta aí. Sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa lúcida, consciente. Sejam sóbrios, sejam conscientes. Vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o texto diz: resistis firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Quando você diz assim: pastor, eu estou numa luta terrível, é tanto pensamento ruim.
dá um desânimo. Mas não desanime. Tem muito crente espalhado pelo mundo sofrendo tanto quanto você. Olha, a maior luta não é a tua. O maior problema não é o teu. Tem gente que tem um problema maior do que o teu, tu só não sabe. Tu só não sabe. E dentro desse contexto, concluindo, algumas dicas para manter os nossos pensamentos puros e incontaminados, apesar de todas as pressões externas. Primeiro, se afaste de tudo que pode te contaminar. Por que, pastor? Ninguém é super crente. Portanto, não queira dar uma de forte. Fuja, se afaste, desligue, cancele. Bloqueie tudo que pode contaminar a tua vida, seja pelos ouvidos ou pelos olhos. Veja o que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor tu entrar no reino dos céus sem o olho do que no inferno com os dois. Jesus está mandando anular o sentido literal. Ele não está dizendo que você arranque seu olho, viu? Ele está mandando você anular esse órgão importante da sua vida para o pecado. Anule ele. Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se afaste. Ah, pastor, mas é meu amigo, é minha amiga. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Olha, é mais fácil você ser levado para baixo do que você empurrar ele para cima. Amizades que te empurram para cima, que incentivam. Vamos para a igreja orar. Não desiste. Está difícil, Jesus tem solução. Está fechado, ele abre. Está doente, ele cura. Está sem dinheiro, ele manda. Vamos bater na porta. Porque Deus ainda é Deus, irmão. Os anos, os séculos passaram. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Segundo, expulse os pensamentos maus logo quando eles chegarem. Não nutra os maus pensamentos, nem contra si, nem contra os outros. Antes, repreenda-os e expulse-os assim que eles chegarem. Chegou um pensamento ruim, a pessoa fica: meu Deus, que coisa. Aí fica alimentando aquele pensamento. Daqui a pouco a pessoa está fraca. Diz assim: por que eu estou assim tão desanimado? Você fica alimentando o que não presta, alimentando coisa negativa. Daqui a pouco está: estou sem força, pastor, estou sem força, pastor, eu não tenho ânimo para ir para a igreja. Alimentando o que não presta. Pensamento chegou ruim, está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim. Você declara a palavra de Deus. Se deixarem eles na sua mente e os alimentar, eles tomarão a sua vida e dominarão suas vidas, conduzindo o seu comportamento. Terceiro, preencha a tua mente com coisas de Deus. Medita na palavra diariamente. Leia, ore e aplique a palavra a você. Leu, olhe para você e diga: o que tem? Irmãos, uma coisa interessante: quanto mais você lê a Bíblia,
como é que você descobre o quanto você ainda não é crente. Pelo menos comigo é assim. Eu chego a suspiro. Dá até aquela falta de aquele passamento. Meu Deus do céu. Que coisa forte. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e ela disse: tu tomou remédio? Está passando bem? Tomei. Fui lendo e... Porque ela entra, a palavra entra com uma espada. E você vai vendo o quão longe você está de realmente ser aquilo que Deus quer. A palavra de Deus tornará um filtro para julgar as coisas que você vê e ouve. Quando você começa a ocupar a sua mente com a palavra de Deus, orar e meditar nela, vai acontecer com você o que aconteceu com o salmista Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí quando o externo vir na sua mente, você está com a palavra, aí você vai filtrar. Isso fica, isso não fica. Isso vai. Sabe por quê? Porque está ocupado com a palavra. Paulo escrevendo aos Colossenses 13:16, ele diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se a palavra está, olha, habitando abundantemente, sabe o que é que vai acontecer quando o que vier de fora chegar? O que era externo entrou. Mas quando você está cheio da... Olha o que acontece, olha para mim. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Não dá para entrar outra coisa. Não dá para ficar. Porque está cheio da palavra. Aí quando entrar a palavra, bota para fora. Não fica. Porque o pecado, irmãos, de imediato, ele é gostoso, ele é atrativo, ele é prazeroso, mas é um prazer passageiro, momentâneo. Você sente minutos de prazer, mas a consequência deles é devastadora, é destruidora. Há caminhos que para o homem parecem delícias, mas o seu fim é a morte. Quarta coisa, seu padrão de vontades. Por exemplo, eu botei um exemplo bem simples aqui. Quem se acostuma a comer uma boa comida, jamais vai comer qualquer coisa na rua. É verdade, Jesus. Você se alimenta com uma comida limpa, saborosa, nutritiva, não é? Aí de repente você está em um lugar sem fome, procura. Tem muitas comidas sendo oferecidas, mas você olha e analisa a qualidade daquilo que está sendo oferecido. Você diz: não, vou ficar com fome, vou comer quando chegar em casa. Você avalia. Olha, a mesma coisa é quando uma igreja ela é alimentada com a palavra de Deus como ela é. Quando chega alguém, quando vem alguém, ou quando você vai a outro lugar que não é o seu, que você escuta, você diz: meu Deus, eu tenho filé mignon e não sabia. É assim mesmo, glória a Deus. Aleluia. Tenho filé mignon, estou comendo aqui alcatrinho. Isso é um exemplo para vocês analisar. Aleluia. Eu tenho picanha, estou comendo costela. É assim mesmo.
Porque você está acostumado com uma comida de qualidade, saborosa, boa. Quando você começa a comer outra coisa que parece, mas não é, você diz, meu Deus, eu sou feliz e não sabia. Quando temos, escuta aí, viu? Quando temos um padrão de vontades, escute, presta atenção. Quando eu tenho, quando você tem, quando nós temos um padrão de vontades elevadas, nós não seremos vencidos por nenhum tipo de pensamento que é contrário ao padrão de Deus em nossa vida. Quais são os tipos de padrões de vontades que a gente tem? Eternidade com Deus, vida com Deus, viver com Deus, andar com Deus, fazer a vontade de Deus, sentir a presença de Deus, desfrutar os dons de Deus, gozar da salvação. Quando você tem esse padrão elevado, você não troca isso por nada. Aí vem, por quê? Você não troca? Porque eles se chocam com o nosso padrão santo e elevado em Deus. Quando vem outros padrões que são inferiores aos padrões de Deus na sua vida, quando eles vêm contra você, como você está acostumada com o divino, você diz que não serve para mim não. É assim mesmo, Jesus. Glória a Deus. Não dá. Mas por quê? Ah, meu filho, meu padrão é muito elevado. O meu padrão é de cima. Se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você é de cima, você não é daqui. Você está passando um tempo aqui, mas você não é daqui. Você é de lá. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a pergunta, né? Padrões, vontades elevadas. Aí muitas pessoas podem perguntar, que é o contrário do padrão inferior. Por que seu padrão é dessa forma? Porque ele é elevado. Porque os meus padrões foram transformados por Deus. Antes a minha visão era somente horizontal. Eu agora vejo aqui, mas eu vejo lá. Porque a minha fé não me faz ficar aqui. A minha fé me leva para cima. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo, mas nós estamos andando por aquilo que nós estamos crendo. Cremos em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que em breve voltará para levar a sua igreja para os céus. É tempo, irmãos, de ter um coração puro, uma mente santa e transformada. É tempo de ter uma vida avivada. Porque avivamento não é um culto, não é um momento. Avivamento é diário. É todos os dias. Você tem que estar pegando fogo todos os dias. Amém? Deixa eu fazer aqui a pergunta. Alguém deseja nesta noite entregar sua vida a Jesus? Elevar os seus padrões para caminhar para o céu? Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Dizer, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero receber salvação. Eu quero ter a certeza da vida eterna. Olha aí, seu Edmar. Está vendo?